Olá, nós estamos terminando a carta aos Efésios. Nós partimos agora para o final do capítulo 6. Lembrando que nós conversamos o versículo 1 a 9 na semana passada, falando sobre submissão, sujeição de mulher e marido, de filho e pais, e servos e senhores. Entramos agora num assunto muito interessante, que é a armadura de Deus, aonde nós podemos dizer que é uma batalha espiritual. E é interessante porque no nosso contexto brasileiro, nós tradicionais, nós nem gostamos desse termo de batalha espiritual, enquanto nossos irmãos pentecostais usam isso de forma, como eu posso dizer isso? Mais do que o necessário, ok? Então, mas é uma verdade. Quando Paulo escreve e ele está terminando a carta, ele precisa terminar mostrando para a igreja de Éfeso, uma igreja que está, no centro lá, no olho do furacão, nós diríamos hoje, onde Satanás está fazendo tudo, onde tem um templo da deusa Diana, onde tem muita adoração, aonde tem influência maligna o tempo todo. Então ele precisa falar da armadura de Deus. Agora sim, agora ele troca de assunto, porque se você olhar o versículo 10, ele fala finalmente. Ou seja, ele terminou o assunto e finalmente ele vai entrar no finalmente. E esse finalmente é fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa armadura tem a ver com o fortalecimento que nós vamos ter em Deus, de Deus. E esse fortalecimento é porque nós estamos vivendo uma batalha. E Paulo não pode deixar isso passar despercebido. Nós não podemos achar que o diabo não existe ou que ele está tranquilizado, que ele não tem ação. Não. Ele está preso porque Jesus venceu e ressuscitou. Portanto, ele já é um derrotado. Na vida do cristão, ele não tem poder. Mas a Bíblia vai dizer que ele é como um leão que ruge. Imagina só, numa guerra. E um país já perdeu a guerra. E algumas pessoas estão vendo que eles estão indo para a morte certa. E o que eles pensam? Bom, já que eu vou morrer, eu vou fazer o maior estrago possível. E vou morrer, mas eu vou fazer o maior estrago possível. É isso. É isso que o diabo tenta conosco. Ele já está derrotado, ele já perdeu, mas isso não quer dizer que ele não está tentando fazer o maior estrago possível na minha e na sua vida. É por isso que é importantíssimo esse final. Esse final nos alerta para uma batalha que está acontecendo agora, aí na sua casa, aí no seu trabalho, no ônibus, aonde você estiver. Você precisa vestir a armadura de Deus. E como se veste essa armadura? Porque essa é uma pergunta muito interessante, né? Tudo bem, eu sei que tem uma armadura, eu já ouvi sobre isso, mas como eu visto isso? E eu, estudando isso, o Augusto Nicodemos, lendo outros intérpretes, outras pessoas que fazem comentaristas, eles me alertaram. O Augusto Nicodemos me chamou a atenção. Como se essa armadura é o próprio Jesus. É nos revestir de Jesus. É interessante porque essa palavra de revestir, no grego tem uma ideia de vestir duas vezes. Então essa é a ideia de fortalecer, de você fazer uma coisa, mas fazer tão bem feita que, sabe aquele negócio quando você faz, vou dar 2 nós aqui pro cadarço da minha criança não desfazer, Eu vou fazer muito bem feito. Então essa é a ideia, vou fortalecer no Senhor, mas muito. Eu vou estar cheio de Jesus, eu vou estar cheio do Espírito Santo. E lembra que nós já conversamos sobre isso. Estar cheio do Espírito Santo tem a ver com tratar os irmãos com cânticos e hinos espirituais, falando dos salmos. Tem a ver no nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos servos, com os nossos senhores. E agora,
se revistam do próprio Jesus, que é a armadura de Deus. E quando Paulo ele está escrevendo isso, basicamente ele está pegando aí Isaías 52:7, se você olhar lá do Evangelho da Paz, né, calçar, e 59:15-17, onde ele vai trazer mais exemplos. E aqui ele só acrescenta o escudo e a espada. Mas vamos conversar um pouco sobre essa armadura de Deus, rápido, porque eu tenho certeza que você já ouviu bastante mensagem sobre isso, mas é importante a gente relembrar essa parte aqui da armadura de Deus. Então, a primeira parte é o cinto da verdade. E o cinto é uma parte fundamental que vai segurar a armadura. Então, esse cinto da verdade. E lembra, se a gente pensa que nós estamos vestindo o próprio Jesus, a gente lembra de João 14,6, que Jesus fala, eu sou a verdade. Mas em João, conheceis a verdade vos libertará. Porque o pai da mentira é o diabo, João 8,44. Mas nós precisamos ter o cinto da verdade, ter Jesus. Então essa é a ideia. Não é só um combate contra as ações. E outra coisa interessante, que nessa luta nós estamos defendendo, porque tudo que está nessa lista, tirando a espada, é de defesa. A única coisa que é de ataque é a espada. E Paulo está usando uma figura de um soldado romano. O soldado romano tem dois tipos de espada. Uma mais longa e uma mais curta. E ele narra a mais curta. O termo é dessa mais curta. É interessante porque é a última coisa que um cristão fazer é atacar. E quando faz é porque chegou muito perto. Porque o diabo, que perdeu, que é um derrotado, está tentando nos arrebentar. Mas o fato é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É por isso que nós temos que nos revestir, porque ele está tentando atacar e nós estamos aqui, ó. Nós estamos totalmente cobertos com o sangue de Jesus. Nós estamos postos, pronto, em prontidão, com pose de soldado. E eu gosto muito dessa expressão de soldado, porque nós somos soldados de Jesus. Nós servimos um rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós carregamos a bandeira desse reino. E a bandeira desse reino é a bandeira do Evangelho. Jesus, o Cordeiro que veio, se sacrificou para que nós tivéssemos vida e levássemos o Evangelho da paz. Mas antes de chegar lá, vamos pensar na couraça da justiça. A couraça é aquilo que protege o peito e o abdômen. De fato, protege o coração. Para o judeu, o coração, a palavra é lev. Não tem só uma ideia de sentimento, mas é um misto de sentimento e razão. Por isso que tem muitas passagens falando de coração no Antigo Testamento, é porque não é só emoção, tem a ver com razão também. Então não confunda isso, porque na nossa cultura a razão tem a ver com a mente, e principalmente nos gregos também, e o coração tem a ver com o sentimento. Mas para o judeu, não. Para o judeu é mesclado razão e sentimento no coração. Então por isso nós temos que colocar a couraça da justiça, sermos agentes de justiça, não deixar que o mal nos vença com sua maldade, que gere no nosso coração esse senso de injustiça, mas que o nosso coração espere a justiça em Deus, porque nós estamos revestidos de Jesus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E aí nós calçamos o Evangelho da paz. Olha que interessante, quando você vai para uma guerra, então você vai caminhar, você vai para uma guerra e aí você vai colocar um sapato. É interessante calçar porque tinha às vezes que os soldados iam descalço para dar mais mobilidade, para dar mais velocidade, mas tem um problema, que aí os inimigos colocavam armadilhas no chão e isso os machucava. Então nós vamos nos proteger, mas é uma proteção em paz, não é uma proteção em guerra, é o Evangelho que traz paz, uma paz que transforma o entendimento das pessoas, que o mundo não conhece. É uma paz que está para além
dos sentimentos para além da razão humana. E nós estamos levando a paz. Nessa guerra, nós somos agentes de paz. Vamos continuar. O escudo da fé. E é muito interessante porque o escudo aqui não é um pequenininho. É um escudo grande. Então ele cobre praticamente todo o soldado. Sabe, possivelmente se você já assistiu o filme, né, onde eles juntam, parece uma tartaruga, né? Eles fazem um quadrado e todo mundo coloca escudo em cima, escudo do lado e o pessoal bate. Então, é esse tipo de escudo. Onde se você está ali, como igreja, nós, um ao lado do outro, nos protegendo, colocando em cima, nós temos que fechar todas as brechas para o inimigo não penetrar. E isso é possível com a nossa fé. Uma fé em comunidade. Uma fé vivida um do lado do outro. Porque um sozinho ali, vem alguém pelo lado, pelas costas, por cima. Mas quando nós nos unimos, com o mesmo propósito, com o mesmo escudo da fé, o diabo não pode ir contra nós. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros, meus irmãos. É importantíssima a intercessão. Não deixe de orar por nós. Não deixemos de orar uns pelos outros. Continuando, depois ele vai falar do capacete da salvação. E uma vez eu escutei que o capacete é a única parte do corpo que o soldado não consegue colocar em si. Isso tem a ver porque a salvação não é um ato dele. Salvação não é um ato humano. Salvação é um ato divino. Nós recebemos pela graça. Efésios 2, 8, 9, 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque vocês são criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer as obras, a qual Ele já preparou de antemão. O próprio texto explica o texto. Isso é fantástico nas Escrituras. Então nós temos que lembrar, a nossa mente não pode ficar em dúvida sobre nossa salvação. Se você tem Jesus na sua vida, você é um salvo. Não fique preocupado com a sua salvação. Viva porque você tem a salvação. E portanto você é um soldado de Jesus. Você está nessa guerra e nada pode tirar a sua salvação. Imagina Deus com um livro, escrevendo e apagando a cada pecado seu. Imagina quantas vezes Ele não teria apagado e escrito de novo o seu livro. Não seria algo meio que idiota, desculpa a expressão? Não é assim que funciona. Nós temos a salvação, porque Jesus morreu por nós. E todo aquele que crê, lembra do capítulo 1? Que Deus escolheu, que Jesus purificou e que o Espírito Santo selou, então, esse tem a salvação. Continuando, porque nosso tempo já está acabando, a espada do Espírito. Perceba que a espada é do Espírito, e a ideia é que o Espírito vai usar a espada. E tem um outro texto que vai dizer que o Espírito vai nos lembrar o que tem a dizer. Então é isso. O Espírito vai agir em nós para lembrarmos como nos defender e como atacar. Você lembra muito bem de Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele está no deserto e o diabo vem tentá-lo. Jesus usa a espada. Deuteronômio. Transforme as pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem. Pule-te daqui, pois está escrito. Mas também está escrito, não tente o Senhor seu Deus. Mas se ajoelhe e me adore, tudo será seu. Afaste-te de mim, porque está escrito. O grande ponto é que hoje, quando nós somos tentados, nós não temos essa capacidade de dizer, mas está escrito. Porque quando vem uma pessoa te tentar e você é casado, como é que você se defende? Dando bola e dizendo, está escrito. Mas está escrito o quê? Aonde? Por isso que nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus através das Escrituras. E por fim, e você acha que acabou? Não acabou, porque o versículo 18 traz a oração no Espírito. Isso é algo que encheu meu coração, porque você veste essa armadura quando você veste de Jesus, você se reveste de Jesus. Mas a manutenção dessas armas, o polir dessas armas,
o deixar em forma, o limpar, o deixar limpinho é a oração. É uma vida de joelhos no chão. Uma igreja que marcha de joelhos. É a oração que vai fazer com que tudo isso seja possível. Porque tem um monte de gente que tem Jesus, mas pela contingência da vida, pelos desafios, pelas dores, foi recebendo tanta pancada que saiu daquele grupinho que está com escudo e está vulnerável. E não ora mais, não tem a manutenção. Não deixemos de orar, meus irmãos. E é por isso que Paulo, ele coloca isso como algo que ele pede que orem por ele. Olha só o versículo 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecida o mistério do Evangelho. Então, Paulo que está preso, ele não pede oração para que seja liberto. Ele pede oração para que ele seja ousado e que as palavras dele atinjam todas as pessoas ao redor dele. Olha que oração fantástica. Quantas vezes você orou pedindo para que Deus te livrasse dessa situação difícil? Enquanto na verdade nós deveríamos Senhor, na situação difícil, me ajude a ter ousadia de mostrar o Senhor aqui. Aprendemos muito com essa carta. Aprendemos muito com o apóstolo Paulo e com a igreja de Éfeso. E eu quero terminar com o versículo 23 e 24. Paz seja com os irmãos. E amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Um amor que não pode ser comprado. Um amor que não pode ser corrompido. Que Deus te abençoe. 3 perguntas sobre esse tema final. A primeira pergunta: como você se veste dessa armadura de Deus? Segunda pergunta: como você mantém essa armadura polida, forte, que aguenta as tentativas do inimigo? E a terceira e última pergunta: qual é a guerra que você está vivendo agora? Que Deus te abençoe. Boas reflexões. Amém.